Mastiga de boca aberta? Opa, você está observando que o seu filho sempre mastiga de boca aberta? Seu netinho, os alunos da sua turminha, tá todo mundo mastigando com essa boca aberta? E agora, você não sabe se isso é um problema? Se deve intervir? Como intervir? Se espera passar? Bom, esse vídeo é para você. Fica até o final que eu vou te explicar direitinho. Olá, meu nome é Patrícia Taranto, sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero falar sobre este tema, mastigar de boca aberta. Por que isso preocupa uma fonoaudióloga? Por que isso preocupa uma orientadora familiar? Bom, primeiro porque a mastigação ela é um exercício fisiológico para o desenvolvimento da musculatura acessória à fala. Então, sempre que mastigamos, os músculos do terço inferior de face, essa região que eu estou sempre ressaltando para vocês, vai ser estimulada, vai ser trabalhada. Então, se uma criança não mastiga bem, se o repertório alimentar não é bom, tem muita chance dela desenvolver uma alteração de fala. A outra questão é que mastigar, se alimentar, as refeições, elas são um ato social. Então, na hora em que eu sento à mesa, eu estou com a minha família, eu compartilho o alimento com os meus amiguinhos, Na escola, todo mundo juntinho comendo no mesmo horário. Se a gente tem uma comemoração, tem comida, uma mesa posta bonita. Então, também é um hábito que precisa ser formado na criança. Lembre-se, gente, tudo, absolutamente tudo o que uma criança precisa saber na vida dela, precisa aprender na vida, ela vai ter que ter um modelo e ser ensinada. Para poucas coisas, apenas o modelo vai resolver, mas para a grande maioria delas, ela vai precisar de um aprendizado. E nós, pais, professores, que somos orientadores, tutores de crianças, nós estamos nessa posição de ensiná-los sobre as coisas do mundo. Então, falando sobre a mastigação, agora que você entendeu que mastigar é um exercício natural que auxilia a fala, vamos entender por que tem que ser de boca fechada. Bom, mastigar de boca fechada proporciona uma pressão oral interna na cavidade oral, na boca. Quando eu estou de boca aberta, minha língua cai, ela fica no assoalho, no chão da boca, assim. Ela fica frouxinha, ela não ganha tônus, que é a força muscular. E essa língua baixa, ela vai tendo mais dificuldade para sons mais específicos. O R que preocupa tanto as famílias quando essa criança está lá entre 4 e 5 anos de idade e ele ainda não apareceu. Pois é, observe se seu filho tem problemas na fala, se ele está mastigando com a boquinha fechada. Bom, mastigar com a boca fechada, além de provocar essa pressão oral interna na cavidade oral, como eu expliquei, vai proporcionar que a língua se eleve, que a língua fique junto ao céu da boca, E durante a mastigação, como essa língua está se movendo, ela vai estar firme, ela vai estar tonificada. Então, a boca fechada proporciona um melhor movimento de língua em um tônus, em uma força muscular adequada. Quando eu mastigo com a boca aberta, a minha língua perde a referência. Ela fica, além de frouxa, mais flácida, ela fica sem saber para onde ir. A gente tem a sensação, muitos pais falam sobre isso, Aquela língua meio boba, sabe? Parece que a língua não cabe na boca, a língua dele é meio boba, a língua dele é meio fraquinha. Essas são as referências que normalmente os pais trazem para mim. E aí, gente, eu tô falando de uma criança aqui de 1 ano de idade. Então, a partir de 1 ano de idade, a gente já pode incentivar nosso filho a mastigar com a boquinha fechada. Inicialmente, pode ser que ele tenha um pouquinho de dificuldade. Começa a mastigar e às vezes abre um pouquinho. Ok. Mas a maior parte do tempo ele está mastigando de boca fechada. Joia! E se vocês observarem, isso é um comportamento natural da criança. Então, tem formas da gente orientar essa criança e eu tenho algumas dicas valiosas para você que já observou o problema e quer ajudar o filho. Então, quer fazer esse caminho de volta para resgatar um bom padrão mastigatório. Primeiro, você vai observar o talher que seu filho está usando.
Boquinhas muito pequenas, crianças de 1 ano ou um pouco menores de 1 ano, que já estão aprendendo a pegar a colherinha, levar à boca, né? Ou tem aquela colher de treinamento e você está usando a outra. Elas precisam usar colheres que são adaptadas, né? Colheres do tamanho da boquinha delas. Então não dá para botar uma colher de sopa, daquelas que a gente usa para comer sopa, né? Para comer um mingau e tal. Para a criança, a gente tem que usar o talher próprio para aquela idade. Não precisa ser um talher super especial, pode ser o faqueiro da família, mas o tamanho adequado para a boquinha da criança. A segunda coisa é o tamanho da porção. Então, quando eu falo que uma criança de 1 ano de idade já deve estar comendo o repertório familiar, a comida da casa, eu digo que é a comida e não a quantidade. Então, a única adaptação que acontece a partir de 1 ano é a porção, o tamanho que um bebê come não é o mesmo que eu como, e o tamanho das proteínas. Então, a proteína eu vou cortar, se a criança não sabe usar faca. E eu não vou deixar a criança ficar tentando puxar para se virar assim. Eu tenho que ensinar essa criança a se comportar à mesa, lembra? Como eu ensino, dando o modelo e ajudando onde ela ainda não dá conta, como o corte dos alimentos, tá? Então, de resto, a comida é a mesma. A gente faz essa adaptação de tamanho e das porções. Então, observe isso também, foi a segunda dica. Bom, a terceira dica vai ser sobre a quantidade, o volume de comida no talher da criança. Às vezes a gente está meio aflita com o horário, com o tempo, e a gente acaba enchendo aquele colherão. Ou a criança mastiga um pouquinho devagar, se enrola um pouco, e a gente enche aquele colherão. Aí a criança fica lá, com a boca cheia, não tem como, gente. Ela vai abrir a boca, às vezes vai cair até um pouco para fora, né? Isso é muito ruim. Muito volume de comida, quantidade exagerada na colher, atrapalha a criança. Ela perde a chance de organizar esse bolo alimentar, de dar conta desse alimento. E pior, às vezes a quantidade é tão grande que vai bater lá atrás no pilar da amígdala, né? Ali aqueles pilares que ficam onde tem o sininho da garganta. Se o alimento encostar ali, essa criança vai fazer ânsia de vômito. Pode ser que ela vomite, pode ser que ela não queira mais comer por conta dessa sensação que é extremamente desagradável, né? E enfim, e aí acabou seu treino, acabou a refeição, aquela confusão danada. Até a criança se acalmar e voltar a comer, é uma dificuldade. Então, essa foi a terceira dica, tá? Quantidade do alimento na colher, no talher da criança, tá? Outra dica que eu te dou. Bom, os alimentos, vocês já devem ter ouvido o fonoaudiólogo falar por aí, que a gente sempre dá em porções separadas. A gente evita fazer aquela massa, aquela mistura para a criança. Mas a gente sabe também que, guardadas as proporções, é muito natural que eu pegue assim um pedacinho da proteína com um purezinho ou com um feijãozinho e dê para a criança, da mesma forma que a gente faz para a gente. Mas quando a criança está comendo, está mastigando de boca aberta e não dá conta de mastigar de boca fechada só com comando... Filho, mastiga de boca fechada. Filhinho, mastiga de boca fechada, a boquinha tá aberta. A mamãe tá vendo tudo que tá acontecendo aí dentro. Olha, meu filho, a comida vai fugir, o mosquito vai entrar. Enfim, quando a gente precisa reorganizar esse padrão, então a gente tem que ajudar nesse passo a passo. E nesse sentido, os alimentos separados no prato, que significa não estar aquele purezão, aquela gororoba misturado, vai ajudar a criança a ter o controle do alimento na boca, tá? Primeiro, ela vai ver o que ela tá pegando, ela vai associar que aquilo ali tem um sabor e uma textura específica. Esse sabor e textura específicos, eles são identificados pelo paladar, né? Pelas células, pelos sensores que existem na nossa cavidade oral, de textura. E essa criança vai ampliando o vocabulário, entendimento sobre o que ela está comendo, sobre os gostos dela. Eu sei que nem todo mundo quer isso, né? A gente quer mais aqui coma tudo. Mas a criança também vai desenvolver paladar e gostos específicos, né? Bom, e não é um vídeo sobre nutrição infantil, em outro momento eu falo sobre isso, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que é importante a gente ter esses alimentos que não estejam misturados, separados em porções, por conta dessa questão sensorial, tá? E pelo entendimento da criança, eu estou pegando isso é verde, o gosto é esse, a textura é essa. Tá? Sempre que a criança consegue prever aquilo que vai acontecer, ela se organiza melhor.
ela fica mais calma, ela aceita melhor. Ou ela já cria um desconforto inicial e você sabe exatamente por quê. Então é bom que você esteja no controle da situação. Por isso, alimentos separados em porções vai ser muito importante. Outro ponto, gente, e agora para finalizar, é que você escolha um grupo, uma parte do alimento para um treinamento. Então, se a criança já está um pouco mais velha, tipo, passou de 3 anos de idade e tem esse comportamento à mesa, né? Mastiga de boca aberta, que você vê que aquilo, nossa, é meio feio, né? Faz até muito barulho. Então, aí você quer educar seu filho. Você quer ensiná-lo como se comportar à mesa, como se come bonitinho. Pelos motivos que eu já apresentei, que agora você está consciente disso, ou porque isso já te incomodava, mas você não sabe bem como fazer. Só pedir para fechar a boca não está funcionando. Bom, aí nesse caso você vai escolher uma porção para treinamento. Filho, vamos combinar o seguinte? A mãe vai fazer junto com você. Vamos pegar só o purê, só a batatinha, né? Ou só a carninha, ou só o arroz e o feijão. E a gente vai escolher esse aí para comer de boquinha fechada. Vamos lá? Vamos lá, eu pego a minha, você pega a sua. Ah, muito bem! Outra. Muito bem, filho. Acabou a carninha? Beleza. Agora relaxa, come do jeitinho que você está acostumado. Quando você faz isso, esses passos iniciais, a primeira colherada ou garfada, né? Segunda, terceira, quarta, terminou aquela porção? Você está adaptando, você está treinando que a criança tome um novo hábito, que ela se acostume com essa forma. Então, muito provavelmente, ela vai manter aquilo durante a refeição, se ela não tem nenhum outro problema muscular ali que esteja atrapalhando fazer isso, tá, gente? Então, fica de olho. Treina dessa forma porque você vai ajudar e diminui aquela tensão. Que a criança bota, a gente bota o pratinho na frente, bota o talher, a criança já... Ai, lá vem minha mãe de novo com esse negócio. Então a gente tem que ajudar para a gente não quebrar esse processo da alimentação que é tão importante para eles, né? Mas orientá-los pelo desenvolvimento deles, porque eles precisam da nossa orientação e porque você agora entendeu por que mastigar de boca fechada é tão importante. Para encerrar, e mais uma dica que eu prometo que é a última, viu? Eu vou pedir que você observe se, no caso do seu filho ser maior, aí vamos lá, aquela equipe 3 anos para cima, e aí para qualquer idade, gente, na hora que a criança dá uma garfada ou colherada e ela tá mastigando, antes de engolir, se ela já bota outra. Gente, não deixa a criança fazer isso. E não é arrancar a colher da frente e fazer um escândalo, não, é educá-lo. Filho, termina de mastigar, engole, depois outra. Esvazia o tanque, depois outra. Engole, depois outra. Então tem vários tipos de comando que você pode utilizar aí. Por que eu falo isso? Porque nas avaliações que eu faço, eu sempre peço, tanto paciente online quanto presencial, que a família envie para mim uma filmagem da criança fazendo uma refeição. Tá? E principalmente as grandes refeições, né? Almoço ou jantar, porque aí eu tenho uma variedade de textura maior. E é quase sempre vendo criança fazer a mesma coisa. Bota uma garfada, começa a mastigar, não engoliu e vai botar outra. A gente consegue ver isso pelo vídeo. Então você aí junto do seu filho, do seu aluno, você vai conseguir ver. Tá? No caso dos professores, como você tem um grupo, né? A criança não almoça sozinha, não janta sozinha, você deve fazer orientação pro grupo. Vamos aprender a mastigar bem. Quando a gente mastiga bem, os músculos ficam fortes, a gente fala melhor, né? Quando a gente mastiga bem, a comidinha vai melhor lá para as nossas células e a gente fica mais forte e saudável. Então, todo mundo prestando atenção, mastigar de boquinha fechada, porque você vai inibir muito uma criança se você aponta ela como uma dificuldade dentro do grupo ali naquele momento. Então, a gente não faz isso no grupo, na escola, a gente dá a orientação geral. E se você vê que um está com muita dificuldade, vez ou outra, senta pertinho dele e vai orientando ali, mais próximo. Lembra que a prof falou para a gente tentar mastigar de boquinha fechada? Vamos tentar agora, tenta com a prof. Tá bom? Eu sei que essa não é a função exata da professora, mas vocês estão em uma posição educativa. Então, se faz parte do seu cotidiano estar na refeição dos alunos, aproveite para orientá-los, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, deixe sua dificuldade aqui nos comentários. Eu vou lhe ajudar e até mesmo
produzir mais conteúdo sobre esse tema. Não esquece de curtir e encaminhar para quem possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até a próxima!